Em nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Senhor, conceda-me pelo Teu Espírito as virtudes e a atenção necessárias para bem ler a Sagrada Escritura. Dá-me luz para entender, coragem para obedecer e amor para adorar-te. Que essa leitura me aproxime de Ti e me torne santo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Capítulos 15 e 16 do Evangelho de São Marcos. Logo pela manhã, tendo conselhos príncipes dos sacerdotes com os anciãos e os escribas e com todo o sinédrio, amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Ao que Jesus replicou-lhe: Tu o dizes. Os príncipes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Pilatos interrogou novamente, dizendo: Não respondes coisa alguma? Vede quantas coisas te acusam? Mas Jesus não respondeu mais nada, de sorte que Pilatos estava admirado. Ora, ele costumava no dia da festa de Páscoa soltar-lhes um dos presos, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás que estava preso com outros rebeldes e que, num motim, havia cometido um homicídio. Juntando-se o povo, começou a pedir o que sempre lhes concedia. Pilatos respondeu-lhes e disse: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Porém, os chefes dos sacerdotes citaram o povo a que pedisse, ao contrário, a liberdade de Barrabás. Pilatos, falando outra vez, disse-lhes: Que quereis, pois, que eu faça ao rei dos judeus? Eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos, porém, dizia-lhes: Que mal fez ele? Mas eles cada vez gritavam mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados conduziram-no ao pátio do pretório e ali juntaram toda a tropa. E o vestem de púrpura e cingem-lhe a cabeça com uma coroa trançada de espinhos. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Também davam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe no rosto e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-no da púrpura, vestiram-lhe de novo com as suas vestes e levaram-no para o crucificarem. Obrigaram um certo homem que passava por ali vindo do campo, chamado Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, a tomar a cruz de Jesus. Conduziram Jesus ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Deram-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas não o tomou. Tendo-o crucificado, dividiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, para ver a parte que cada um levaria. Era a 3ª hora, quando o crucificaram, e a causa da sua condenação estava escrita nessa inscrição: O Rei dos Judeus. E com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E foi posto no meio dos maus. E os que iam passando blasfemavam dele, abanando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que destróis o templo de Deus e o reedificas em 3 dias? Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, escarnecendo também os príncipes dos sacerdotes e os escribas, diziam uns para os outros: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Também os que tinham sido crucificados com ele o insultavam. E chegada a hora de sexta, cobriu-se toda a terra de trevas até a hora 9. E à hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Que
que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Ouvindo isto, alguns dos circunstantes diziam: Eis que chama por Elias. Um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre e, atacando-a numa cana, dava-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente, ao ver que Jesus expirava, dando esse brado, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Encontravam-se também ali algumas mulheres vindo de longe, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago Menor e de José e Salomé, as quais já o seguiam quando ele estava na Galiléia, e muitas outras que juntamente com ele tinham subido a Jerusalém. Quando era já tarde, pois era a parasceve, isto é, a véspera de sábado, foi José de Arimateia, nobre decurião, que também esperava o reino de Deus, e apresentou-se corajosamente a Pilatos, pedindo-lhe o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que estivesse já morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já tinha morrido. Informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. E José, tendo comprado um lençol e tirando-o da cruz, envolveu-o no lençol e depositou-o num sepulcro que estava aberto na rocha, e rolou uma pedra para diante da boca do sepulcro. Enquanto isso, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde era depositado. Passado o dia de sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamar Jesus. No primeiro dia da semana, de manhã cedo, chegaram ao sepulcro quando o sol já era nascido, e diziam entre si: Quem nos há de remover a pedra da boca do sepulcro? Mas ao olharem, viram removida a pedra, que era muito grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem sentado do lado direito, coberto com um vestido branco, e ficaram assustadas. Ele disse-lhes: Não temais, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vos precede rumo a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Elas saíram do sepulcro e fugiram, porque as tinha assaltado o temor e o pavor, e não disseram nada a ninguém pelo caminho, tal era o medo que tinham. Ora, Jesus, tendo ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Ela foi noticiá-lo aos que tinham dado com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando eles ouviram que estava vivo e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, mostrou-se sob outra forma a 2 deles, enquanto iam para o campo. Então eles foram anunciar aos outros, mas nem a estes deram crédito. Finalmente apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a sua incredulidade e dureza de coração, por não terem dado crédito aos que ouviram ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, o que, porém, não crer será condenado. E eis os milagres que acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E o Senhor Jesus, depois que lhes falou, elevou-se ao céu e está sentado à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a sua pregação com os milagres que a acompanhavam. Salmo 22. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. No lugar de pastos, ali me colocou. Conduziu-me junto à água que restaura. Converteu a minha alma. Levou-me por veredas da justiça, por causa do seu nome. Por isso, ainda que eu ande no meio da sombra da morte, não temerei males, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu báculo me consolaram. Preparaste uma mesa diante de mim,
à vista daqueles que me perseguem. Ungiste com óleo a minha cabeça, e quão precioso é o meu cálice que embriaga. E a tua misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida, a fim de que eu habite na casa do Senhor durante longos anos. Então hoje concluímos a leitura do Evangelho de São Marcos. A partir de amanhã voltaremos agora com a leitura de Gênesis. Lembrando que no início de cada livro eu farei a leitura da introdução que consta nessa edição da Bíblia. Por mais é só. Fiquem todos com Deus. Um excelente e abençoado dia. Fiquem agora com as imagens dos comentários acerca dos trechos lidos. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém.